Quando quiser. Já foi. E aí galera, começando aí o Resenha FC, mais uma vez. A gente vai falar hoje sobre a crise financeira dos clubes cariocas, que vive um momento grave aí, alguns clubes atrasando salário, Botafogo afundado aí num problema de receita bloqueada. E a gente vai debater isso aí com alguns exemplos e discutir esse assunto. A situação do Botafogo é a seguinte, cara. O Botafogo foi retirado do ato trabalhista em novembro do ano passado porque o Maurício Assunção, além de não ter conseguido cumprir a promessa de pagar a dívida que já estava negociada, ainda houve uma sonegação de imposto, cara. Não pagou todos os impostos como devia e isso foi descoberto e aí foi retirado do ato trabalhista. Com isso, o Botafogo ficou com as receitas totalmente bloqueadas. Não entra nada. E não tem dinheiro para pagar salário. Não tem mais o Engenhão. O Engenhão também foi... uma grande fonte de renda. O Botafogo conseguiu arrecadar 9 milhões, se eu não me engano, com o Engenhão no passado. Arrecadar, de lucro. Não ficou no 0 a 0, foi de lucro. E o Engenhão era um sustento não só pro clube, pro futebol, pro clube, porque ele mantinha camarote, tinha patrocínio de placa de publicidade. Cara, o Engenhão era lotado de patrocínio, até pelo lado de fora, era cheio de placa. Isso aí... Parte de cima assim, voltar. E isso aí também foi outra renda que deixou de ganhar. Inclusive o Botafogo quer processar a prefeitura, quer uma indenização da prefeitura por causa disso. Por conta do fechamento do estádio. Porque se ela quis fechar, então ela tem que arcar com o que o Botafogo deixou de ganhar. Mas isso aí, será que é problema só da prefeitura? Porque assim, o Engenhão deu problema com bem pouco tempo de já ter... Então, será que não poderia ter sido diagnosticado? Então, isso? foi um estádio construído pela prefeitura. Pela prefeitura, mas beleza. Será que o Botafogo não poderia ter nenhum... Cuidado. Não, cuidado, porque eu acho que não foi... Ou que antes de começar. Mas... A verdade é que o Engenhão o Botafogo pagar para alguém fazer uma vistoria? Não, isso existia, não uma vistoria em si, existia uma manutenção. Só que o problema era muito mais grave, era estrutural, um problema de que assim, já foi construído para dar um problema, entendeu? Não, então, é isso que eu tô falando. O Botafogo, antes de entrar, não poderia ter feito um trabalho nesse sentido para ele já saber que tem problemas e ele nem começar. Porque só quem perde com isso é o Botafogo, entendeu? Você se garante numa renda como o estádio, estádio grande, que está sendo formado com vistas no futuro, não só na época no Pan-Americano, mas talvez poderia ter sido para a Copa, só que foi provado que foi totalmente mal feito. Nesse caso pode ser considerado amadorismo, mas pô, você constrói um estádio para Pan-Americano, estádio olímpico, e você vai planejar que pelo menos que o contrato foi acertado de 20 anos, com renovação para menos de 20 anos, vai dar problema em 4, 5 anos? Não, é uma questão que, pô, sinceramente, se eu fosse fazer um acordo, eu nem pensaria nisso. Pô, seria o principal estádio do Brasil no momento em relação a esporte. E ele é olímpico, pô, com pista de atletismo, tudo mais, todo estruturado. E aí aconteceu isso, cara. Aí teve esse problema da renda. Não, agora, né? Os jogadores demandada, todo mundo pode, a partir do terceiro mês, pode rescindir. O Botafogo tava com uns botafoguenses ilustres, com dinheiro no bolso, que estavam bancando o salário dos jogadores no amor. E eles mesmo que se restringiram depois daquela... E depois dessa demandada aí dos 4 que foram demitidos, eles não gostaram dessa decisão e eles falaram que não vão mais pagar os salários. Então não se sabe como é que vai fazer até dezembro. Eles falaram que prometem apenas um prêmio caso o time não seja rebaixado, mas não vão mais pagar os salários. O Vasco também passou por muitos problemas financeiros ano passado e esse ano também tá... Ano passado só não, né? O Vasco já vem mantendo um problema de crise financeira há muito tempo. Muitos anos já. Difícil o Vasco pagar atrasou bastante? Não, cara. Eu acho que ele roubou menos do que o Eurico
Roubou. Porque... Mas acho que se nivelar por baixo não tem que ser a mesma coisa. Só que o Eurico Miranda, ele, na época, ele roubava e não contratava, né? Ele botava jogador de base. O Roberto Dinamite ainda tenta fazer alguma coisa. Mas esse fato de ele contratar não tira, talvez, uma das maiores coisas do Vasco que sempre foi a base? Sim, mas eu acho que deveria ser... Todos os times têm que ter uma mescla, cara. Não, Todos sim, os times mas... têm que ter uma mescla. E na época do Eurico, não tinha muito essa mescla. Quem da base joga no time principal, que é titular hoje? Hoje, tem a lateral, o Lohan, tem o Thales. Balotares, o craque da seleção sub-21, também que vai para as Olimpíadas. Camisa 9, mano, camisa 9. Mas enfim, deixa isso pra lá. O problema é que ano passado a gente teve esse problema aí da crise financeira, foi muito grande, tanto é que o Vasco foi rebaixado. Esse ano, infelizmente, ficamos com uns 2 a 3 meses de frequência de salários atrasados. A gente conseguiu agora com as certidões de débitos, certidão negativa de débito, CND. A gente conseguiu pegar o patrocínio que faltava da Caixa, a gente conseguiu quitar os salários aí. Eu acho que a gente está com setembro só, ou setembro e outubro que está entrando agora. Setembro e outubro só? Mas tem só 2 tem meses. alguma promessa de quitar? Tem. Sempre tem as promessas. Todos os times. A promessa é com a entrada do valor que a Umbro tem que dar, o Vasco quitar alguns jogadores. Mas aí está o grande problema. O Vasco tem alguns jogadores que ele não está tendo que pagar o salário. Que é o caso do Kleber, do Douglas, do Max. Talvez por mais... Não, o Martim é contratação mesmo. E o Vasco quita os salários. Emprestados, mas emprestados, e são jogadores que seriam caros. Mas o Kleber é o mesmo caso do Botafogo, com Emerson e Ramírez. O Douglas né, é total, o Max também é meio a meio. Mas mesmo assim, Emerson, cara... O Emerson foi vendido em troca do Lodeiro. Do Lodeiro. Mas o Ramírez, sim, o Ramírez o Corinthians paga 100%. Mas o passe do Emerson ainda é do Corinthians. Sim, ele foi emprestado, porém o dinheiro que o Botafogo pagaria ao Corinthians... Não pagou porque eles deram em Lodeiro. Porque senão a receita seria bloqueada. O Botafogo não é nada. Foi uma estratégia. Como eu estava dizendo, infelizmente essa situação, cara. No papel o Vasco tem um time bom, não está jogando um futebol bom, como foi 2009, que não tinha um time tão bom assim, mas subiu de volta para a primeira com folga, e esse ano a gente está em terceiro, naquela briga, e... Porrada tá comendo. E aquela situação, os jogos são muito pesados na segunda divisão, mas o problema não dá para entender como é que o Vasco está em crise se os jogadores que estão no clube são jogadores baratos, os salários são pequenos. Na segunda divisão a renda diminui. Mas do mesmo jeito, exatamente, do mesmo jeito que os salários são menores, a renda mas aí, por exemplo, você não pode manter um time com bom dinheiro agora. Por que ela não quita logo tudo e tenta dar uma aliviada? Porque já tem outros débitos. Mas o problema de você quitar tudo é a mesma coisa que você antecipar a cota de televisão. Você compromete renda futura. Mas você depois não tem entrada de caixa. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Por exemplo, primeira divisão, quanto é que está custando um ingresso no Maracanã? R$100, 120, R$80. O Vasco, cara, tá cobrando para tentar lotar, e que não tem acontecido, que tem dado no máximo 10 mil, 9 mil pessoas, tá cobrando R$20, o cara paga R$10 a meia. Essas promoções a renda é muito pequena de São Januário. São Januário já é pequeno, já fica escondido, é meio difícil de chegar, e acaba que acontece isso. Mas a gente tem que pensar também no Fluminense, né? Com um patrocinador master aí, que é a Unimed. O que seria da vida do Fluminense? E não é muito grande coisa também não, cara. Também deve salário também. Não, agora a pergunta que eu queria saber do Fluminense é se o Fluminense aproveita o patrocínio da Unimed para ir se reestruturando nos bastidores, porque não tem condição. No momento não, o Fluminense está com 2 meses atrasado, né? Sendo que tem jogadores que recebem só da grande parte do salário da Unimed, tem jogadores que recebem só do Fluminense. E
Às vezes complica isso, entendeu? Porque, pô... Eles têm tentado reduzir isso, né? Isso, a Unimed reduziu de 80 para 60 alguns salários e o Fluminense está arcando com isso. Sim, coisa que no passado não conseguiria com outro presidente. Mas esse negócio da Unimed diminuir a porcentagem do que ela paga não também prejudicou? Porque o Fluminense estava... Prejudicou porque o Fluminense talvez não tenha conseguido trazer reforço, mas o time do Fluminense... Não reforço, porque o time do Fluminense é bom. Do meio pra frente é muito bom. Talvez o time do Fluminense é muito bom, mas não era elenco. Se iludiu com o início do campeonato, não era elenco pra disputar o título. Ainda é, cara. Não é, cara. Assim, tem muito jogador da base verde ainda, que tá misto. É bom, mas é verde, cara. Entra, não faz fumaça nenhuma. Assim, depende, cara, porque tem jogadores que são muito... Estão jogando com nome, sabe? Ganharam 2 campeonatos seguidos, assim, Libertadores, foram longe, aí não consegue, meio que relaxaram, sabe? Porque você fica meio sem objetivo. Não, tipo, o cara já... Foi exatamente o que aconteceu com o Corinthians, essa reformulação toda. Do time mundial, campeão do Corinthians, ficou acho que 4 jogadores, só o Guerreiro, Fábio Santos, Cássio e o Sheik tá valendo a pena esse investimento que fizeram por ele, tá valendo a pena? Sim, o Conca tá comendo a bola. Ele, o Wagner... Criticava muito ele, digo até que ele tá jogando até mais do que da última passagem, cara. Não, ele tá controlando o meio campo bonito, o Conca. Sim, não, ele tá controlando. Mas eu acho que é mais do que a experiência. Não, acho que a última não, também. Cara, a última, o time foi todo junto, cara. Agora ele tá, a bola, ele chama a bola, ele cai, ele vai partir pra cima. Agora ele tem mais peso e ele tá dando conta do recado. Porque tá praticamente só tem ele, cara, pra jogar. Ele, Cícero, o meio de campo do Fluminense. O meio de campo é bom, cara. O meio de campo. O time do Fluminense é o melhor carioca. Só que o problema é o seguinte, tava em cima, lá na frente da tabela, brigando pelo título e tá em que? 7º, 8º lugar? 8º, mas do 8º pro 9º a diferença são 7, 8 pontos. Já tá meio que fechada a briga pra Libertadores. Não, então, é por isso que eu tô te perguntando, não era melhor a Unimed ou o próprio Fluminense, sei lá, ter investido melhor no time? É aquilo, cara. Porque não adianta. O mercado pra você fazer contratar gol agora, e tomar gol. Então, a zaga você vai contratar qual zagueiro? Agora, no final do Acaba ano. Agora tá fechado. Mas não era pra ter feito isso antes. Já era, mas é time que eu te falei, planejamento. A Unimed contrata jogador pra torcida. O ano, também. Assim, o que é mais necessário? O Celso Barros contratou o Walter por quê? Coisa que a gente já conversou antes. Pô, o cara tava na mídia, vai chamar, matéria pra ele, pra Unimed, vai ganhar visão no jornal, o Walter, nas matérias. Todo mundo disse que ele foi. Eu não vi o jogo. Falaram que ele jogou muito bem aí contra o Juiz. Jogou muito bem, pô. Mas assim, mas não adianta, já tendo o Fred, jogo. Já tem um Fred, centroavante, contratou o Walter. Porque eles compraram o Walter achando que ia vender o Fred depois da Copa do Mundo. O Sobis começou a jogar de centroavante no momento da temporada também. Não só por isso, foram vários motivos, entendeu? Um deles foi essa da mídia, né? Chamada. Aquilo que o Walter estava chamando muita atenção na mídia. Mas não adianta, porque isso é verdade. A Unimed só contrata nome. E não tem zagueiro de expressão para se contratar. Eles vão continuar contratando atacante e meio de campo. E vai contratar, porque o zagueiro na mídia não chama muita atenção para eles, o volante, lateral. Fala aí, eles querem contratar pra vender camisa. O zagueirão do Brasil aí que tu fala que o cara que faz gol, o cara que quer uma jogada. Só se fosse um Dedé da vida. Quem? O cara que já tem, né? Cara, o Rodrigo entra nessa ilusão. Por isso que eu falo que segunda divisão se compara com primeira, cara. O Rodrigo passou por Grêmio, Inter, São Paulo, foi chutado de todos os clubes, cara. Então, galera, agora passar a bola pro nosso amigo Iago. Falar da crise do time deles, Flamengo. Cara, o Flamengo já teve. Oi? Já teve. Do capeta. Já teve muitas crises aí financeiras. Essa administração está propondo uma coisa nova, propondo um time limpo, digamos assim, que não vai causar dívida nem para essa administração nem para futuras. Toda a renda que eles estão pegando, eles estão querendo quitar as dívidas antigas. Eles não querem contratar mais um Kaká, um Robinho. Não, essa diretoria do Flamengo, essa diretoria nova do Flamengo é bem diferente das últimas. Ela é mais sensata, né? Um pouco mais sensato. Ela é diferente do modelo do futebol brasileiro. Porque é aquilo, eles são pessoas que trabalham, em sua maioria, trabalham em outras empresas. Eu até citei o exemplo aí do BAP, que é diretor-geral da Sky,
das cabeças lá do Flamengo, só que, assim, o problema é que o futebol vive de resultado, né, cara? Você não pode viver de estou pagando dívidas e ano que vem vai ter um time melhor. Aí já falaram que ano que vem o time não vai ser melhor, não vai ser contratado um grande reforço. O problema é que você vive de resultado. Aí você, por exemplo, tira o Jaime, que a diretoria já falou que foi um dos maiores erros que eles cometeram, ainda mais do jeito que eles fizeram isso. E você acaba colocando um cara que se saiu muito bem, o cara era auxiliar, não ganhava, assim, ganhava mal. Pelo Flamengo, o cara foi campeão da Copa do Brasil, classificou o time para a Libertadores. Quanto tempo que o Flamengo não chega, assim, parecendo que ia querer alguma coisa? O Flamengo está se baseando numa administração que vai trazer austeridade para os cofres. E, sim, assim, é uma coisa difícil, porque eu estou te falando. Mas a torcida não quer... Você não quer saber, o time do Atlético Mineiro, a dívida que o Alexandre Calil contraiu para fazer um time campeão de Libertadores, se você for ver, o Atlético hoje é um dos times que mais deve no Brasil, e antes não era. E quando o Calil sair, vai afundar, cara. Vai afundar, cara, porque é um outro modelo. Mas o que o Flamengo está propondo, o que a diretoria está propondo, é não ter mais isso, entendeu? Que loucura, gente. Cara, o Flamengo é o time exemplo certo disso, de loucura, montar time do nada. Sim, Kleber Leite, pô. Aquele time do 95. Que foi campeão da Copa dos Campeões, de Denilson, Edilson, Gamarra. Pô, e agora, melhor ataque do mundo, Edmundo, Sávio e Romário. O Flamengo nunca teve E aí ele tenta agora ostentar sempre uma contratação que não faz. Isso é porque não não tem Flamengo, dinheiro ou é pra chamar mídia? Eu acho que é pra chamar mídia, porque é pra você mostrar que você não tá morto. Então, clube sonha com Kaká, sai na capa do Globo Esporte, sai na capa de não sei aonde. Flamengo conversa, sai no lance, a gente vem aqui e fala disso. Só que no fundo, o Flamengo talvez não tem. Aí, então, vamos buscar parceiros para vincular a marca. Isso são outras estratégias que são pessoas com essa cabeça que vão conseguir isso. Você vai pegar um time desse que não arranja nada, assim, vamos supor, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro normalmente não faz parceria para trazer esses jogadores. Eles bancam do dinheiro que eles não têm para contrair essa dívida. O Flamengo não quer mais isso. O Flamengo não quer comprometer uma dívida nem futura, nem que até porque o Flamengo pagou por último agora pelo Ronaldinho. O quê? De salário. O salário? Cara, o salário era uma grande parte da Trafic. Aí depois a Trafic parou de pagar. Aí o Flamengo disse que ia manter, só que é aquilo, não dá pra manter. Aí porque quando a diretoria nova assumiu, você consegue bancar uma galerinha. Não sei se vocês lembram, mandou embora o Wagner Love. Todo mundo, que isso? Pô, mas não é que mandou embora. Não renovou e teve que vender, assim. Mas então, o Wagner não era do Flamengo, então, mas assim. Teve que devolver, Flamengo, não pagou pra devolver, não pra comprar. Ele era um cara que tava fazendo a diferença. Pô, e o Wagner Love eu gosto dele pra caramba. É um excelente atacante, mas a que ponto, sabe, será que só um Wagner Love ia te trazer um título? Será que só o Ronaldinho no Atlético Mineiro ia trazer o título da Libertadores? Mas aí tem que ter Ronaldinho, Diego Tardelli. Mas é isso que a gente tá falando. O Flamengo é o único time do Rio que não tem atraso. Mas também tá pagando as dívidas. Isso, hoje não tem atraso. Mas assim, isso que o Flamengo tem renovado o seu nome junto aos parceiros. Todo mundo, vou jogar no Flamengo, não vou receber. O Flamengo ficou muito tempo com essa imagem horrível. Cara, o Flamengo é um time de potencial para ser o mais rico do Brasil e nunca teve... a receita de patrocínio do Flamengo é... O modelo do Flamengo não é um clube empresa, mas assim, são outros gestores... Muito loja. Não, claro que não. Até porque para você ser um clube empresa, você tem que vender suas ações, você tem que colocar tudo à venda. Então, não quero mais assumir esse time. Só que não é isso que acontece, nem no Flamengo, nem em nenhum time. Só que o modelo de gestão são de pessoas que gerem empresas. Isso aí lembra, talvez, os times europeus, entendeu? Tem muitos casos, os casos de times de capital aberto, que vende ação toda hora, Manchester, o PSG foi comprado há algum tempo pelo eles estão no mercado financeiro, de fato. Chelsea, Roman Abramovich. Eles não são só uma marca no mercado, eles são um agente efetivo no mercado financeiro. Sim, e agora eles estão, assim,
Todo mundo quer comprar um time de futebol. Mas aí tem aquela... tem o brasileiro, tem o brasileiro com o Beckham comprou... O Beckham comprou o time... Lakers, né? Não, o Los Angeles Galaxy. Não foi o Galaxy, não. Ele comprou um outro time da Liga Americana, da Liga Americana que vai voltar, que vai jogar no ano que vem a competição. 2016. Ele tá criando o time, a estrutura. É porque Liga Americana... Ninguém. Não, então, mas o modelo da Liga Americana é legal, cara. O time do Kaká, a Liga Americana contrata o jogador, os jogadores importantes e os times meio que fazem um leilão por eles, entendeu? Eles contratam com o mercado deles. E você não acha o seguinte, que aí tem aquela situação, o cara que tem um poder aquisitivo maior tem um melhor clube, em termos de time montado? Não, claro, pô. Se souber investir, depende do investimento, entendeu? Tem times que fizeram isso e desistiram. O Málaga, pouco tempo atrás, foi comprado e o cara desistiu, não quis mais, vendeu todo mundo. O Anzi, que jogou o Roberto Carlos, o Eto'o, venderam todo mundo. Desse time. Venderam todo mundo, entendeu? Porque o técnico desistiu, que ele estava 3 anos. O City ele quer pagar loucuras pelos outros e às vezes o jogador nem é grande, cara. Cara, esses clubes acabam inflacionando o mercado, pagam salários absurdos para jogadores medianos, e aí o cara quando vai jogar em outro time ele quer um salário parecido. Vocês acham que o Davi Luiz valeu? Eu acho, Davi Luiz valeu. Mas o Fernando, volante que foi pro Manchester City, eu não acho que valia 20 milhões, 30 milhões de euros. Cara, olha só, ele é um bom jogador, um excelente jogador. Não, é um bom jogador, de bom volante, para 30 milhões de euros. A gente não acompanha o campeonato ucraniano pra ver. É ucraniano, ele jogar no Shakhtar. Não, jogar no Porto. Não, o Fernando era do Porto, o Fernandinho era do Shakhtar. A gente não acompanha direito esses jogadores. Não, eles não estão na mídia, Tem muito jogador que ali tem esse valor sim, cara. O Fernandinho foi um, cara. Não, então, mas o Fernandinho, ele já teve passagem anterior pela seleção. Ele foi pra seleção com um ano, ainda jogando pelo Shakhtar. Foi muito criticado. Cara, ele chegou no City, ele comeu a bola com o Yaya Touré. Não, ele é muito bom, mas ele é bom jogador. Ele sempre foi, desde a época do Atlético. Na Copa ele Eita, não sabe como pipocou legal. Pipocou. Não, mas como assim pipocou? Ele não é jogador que contra a Alemanha, ele entregou 3. Mas ele não é um jogador que tem que aparecer no ataque, entendeu? É outra... Ele não tem que jogar bola pra isso. Entendeu? Na Europa, em qualquer país, em qualquer competição da Europa, eu acho que tá muito inflacionado, cara. Eu acho que o Davi Luiz é um excelente jogador, mas não vale o que foi pago. Cara, hoje em dia vale, porque inflacionou legal, cara. O Bale, sinceramente, pra mim tá longe de ser o craque que 10 dos melhores do mundo. Ele corre, chuta bem. Mas, cara, ele é um bom jogador. Ele é um ótimo jogador. Excelente jogador. Mas, cara, craque, Rooney, Ronaldo, Messi, Ribéry, o valor do que o cara que é o melhor do mundo. Aí você especula, joga na imprensa, não, foi 100 milhões, a imprensa fica especulando. E o cara é a contratação mais cara da história do futebol, cara. E ele não merece ter esse status no futebol. Entendeu? Não merece. Então, por isso que eu tô falando. Mas aí, vamos por um lado lá, na Europa, a situação financeira é muito boa, mas por outro, será que mais à frente isso não vai acabar? Pelo dinheiro que eles estão gastando na investindo em jogadores? Então, o fair play financeiro já puniu o Manchester City e o Paris Saint-Germain. Coisa de contratação, o Barcelona... Absurdamente exagerado. O Barcelona foi por causa do Neymar? Não, foi porque ele assedia jogadores à base de outros clubes. Isso é uma coisa que aconteceu já com o São Paulo aqui, que alguns times já quiseram se recusar a jogar. Não só isso, o São Paulo alicia muito jogador para assinar pré-contrato. Entendeu? Isso é válido, mas eles aliciavam muito. Eles fazem isso o tempo todo, eles trabalham em bastidor só querendo puxar jogadores dos outros times. Cara, esses clubes que são comprados, assim, eles demoram muito a saber investir também. Assim, eles chutam, por exemplo, quando o City entrou, o cara comprou e injetou dinheiro. A principal contratação do cara foi o Robinho. Cara, assim, era um Robinho, mas era um outro Robinho. Vamos lá, era um outro Robinho. Não tinha moral. Era um Robinho que
tinha sido craque na Copa América, não Mas era... estava com muito problema no Real Madrid. Mas não era... Então, Real. ele era um bom... Tinha sido um bom jogador na seleção. Não era um jogador pra... Olha só, esse cara vai levar o time pra frente. Esse é o cara que eu quero todo time jogando em função desse cara. Não era ele. Tinha sido O City, 60 milhões. O City levou 60 o milhões de Tevez reais, para foi 20 tentar milhões fazer de isso euros. também, que não fez. Que e não agora foi. a Juventus Mas conseguiu então, transformar mas a o ideia, Tevez. mas o Tevez ele já era um nome mais O consolidado Tevez sempre comeu a bola na onde passou, Europa. cara. Só teve Sim, problema Ele de jogou ele muito só- bem no Boca, jogou muito bem no Não, eu Corinthians, mais ou menos no West Ham, e aí Não, quando no foi West pro- Ham ele era brigado com o técnico. Então, mas ele fez poucos gols na O passagem, ele Tevez. fez uns 3 Ele gols fez- em 30 jogos. Não, cara, ele no Sim, final só- do Então, campeonato, no final que ele fez viu, alguns aí gols. que o técnico Ele viu fez que, um gol que ó, salvou o eu posso time estar de- brigado com o cara, de mas não o cara me baixar. salva. Então, Não, ele botou o salvou cara pra o jogar. West Ham. Mas de não aí é o baixar. que eu tô falando. O cara não tem que pensar, porque, por exemplo, ele contratou o Tevez pro City, mas será que não tem que se ver se o jogador encaixa no time primeiro antes de contratar, Mas antes de como é que gastar você- milhões? Porque aí você paga 60 milhões, o cara não funciona e você vende por 30. Cara, quem Cara, tem dinheiro faz o que O quer. Real Madrid faz muito isso, de pagar fortunas e vender depois por Kaká. micharia. Kaká, O Kaká foi, É o maior foi exemplo, grátis. Primeiro, tem noção. É o maior exemplo disso. Foi ridículo. Cara, a mas é porque o contratação. Real é aquilo. O Real não tá muito interessado no retorno do jogador que ele investe. Ele já tem uma renda fixa por ano absurda. Ele tem o dinheiro, ele quer eu ganhar, quero ter o ele jogador quer que eu ganhar, quiser, ó. meu irmão. Toma, Ele quer não tô ganhar, nem aí. ele pensa em ser campeão. O Real Madrid, eu acho que ele ganha mais com o nome do jogador na camisa do que com o jogador em campo. Mas então, O- tem todo esse marketing. Isso é uma outra parte. E a cota da TV Espanhola, que é o quase Rames 90%. Rodrigues, em 3 semanas, Isso, sei lá, um isso que eu ia mês, falar. em camisa, ele pagou o que o Real Madrid pagou Pagou ele. ele. Ele devolveu, Não, já meu deu irmão. lucro. Você só, agora, a partir, então, eu vou pagar 200 milhões, 500 milhões, a imprensa vai falar, foi uma péssima contratação, em um mês eu zero essa dívida e agora eu só vou ganhar dinheiro. Cara, então, nessa rodada agora passada, o Flamengo perdeu lá na Arena da Baixada, 40 anos sem vencer lá, 2-1, mereceu perder, não jogou bem, time mal, Marcelo entregou o doce, e agora vai pegar o Inter em casa, um jogo difícil, né? Vamos ver. O Fluminense Fluminense ganhou bem, 4-2. Vai pegar pedreira agora, né? Ganhou de quem? Gol do Criciúma. Vou falar gols, dois do Coca, dois do Não, Wagner. não, Então, a gente- então, vai pegar o Santos amanhã, 10 horas. Jogo difícil. Lá na Vila? Vai tomar 5 também? Não, espero no mínimo empate. Uma vitória com certeza. Bom, então, o Fogão aí tá passando vexame mesmo, empatou com o Sport em casa. O Alisson fez um golzinho lá de falta que Michuruquinha. Michuruca, Jefferson pegando tudo. ele só fez o gol porque bateu mal a falta. O Alisson era aquele cara que ia ser artilheiro da Libertadores. Já foi e ia isso. ser de novo. E agora a gente vai ter que enfrentar uma pedreira lá, jogo de 6 pontos com o Curitiba lá no Couto É Pereira. verdade, se vocês perderem, o Curitiba O passa. Vasco joga com quem? Vasco? Vasco? Não, Vasco é outro campo. o Não, Vasco pode é falar. outro campeonato. O Vasco é europeu. Entendi. Ele vai pegar o América de Natal lá na. É de naquele Natal? Eu estado. pensei que era da Pensei que Inglaterra. era de outro lugar. Não, mas é um Natal que tem lá. Ah, Ele vai pegar o América, né? Perdemos agora pro Santa Cruz, infelizmente. Jogo muito obrigado, mas perdemos. E espero que a gente ganhe pra gente voltar a galgar o primeiro lugar, né? Porque tá difícil. A galera que tá gostando Estamos de falar em de terceiro futebol. lugar. Valeu, galera. Obrigado aí por assistir mais uma vez o Resenha FC. Mais uma resenha. Mais uma resenha, mais um piloto. Semana que vem tem mais. Espero que vocês estejam assistindo também aqui com o Mano Iago, Curte e compartilha aí, galera. Mano Isso aí, Augusto, galera. Vamos divulgar aí. Mano Isley por favor. e eu, Daniel. Na Tchau, semana tchau, que vem, galera. E aqui, ó, uma vitória, né? Aqui, ó, atrás das câmeras aqui, Diogo, Diogão. nosso técnico aí. Aqui, ó. Vitória semana que vem, né? Fala boas coisas, né? Não, Flamengo não. É, não do Flamengo, só Flamengo tem que Semana perder. que vem um outro tópico pra gente debater aí. Valeu, galera. Um abraço. Galera.